Caríssimos amigos, permitam que vos envie a 18ª Pílula da verdadeira vida cristã. Iremos falar sobre quem é Deus. Deus é imperscrutável, mas algum conhecimento podemos tê-lo, seja porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e seja porque Jesus foi entre nós o rosto humano dele, e assim nos manifestou naquilo que precisamos. Deus é o ser perfeitíssimo, Criador de tudo e Pai de todos. Sem Ele, nada existiria. Ele é eterno, isto é, sempre existiu e sempre existirá. A sua natureza é espiritual. Espiritual significa que não é material, não é visível, tangível, e sim sobrenatural, isto é, algo que existe, mas fora da nossa perfeita compreensão. Todavia, temos dela, da natureza de Deus, uma ideia através da nossa natureza espiritual, que é o que nos torna semelhantes a Deus e que é a nossa inteligência que nos permite pensar e a nossa vontade que nos permite querer, mas que são capacidades limitadas, inclusive pela materialidade do nosso corpo, ao qual elas estão unidas no seu funcionamento. Mas, ainda, além de ser espiritual, a natureza de Deus consiste em 3 pessoas iguais e distintas, chamadas a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade são pessoas perfeitíssimas, que são a inteligência e a vontade perfeitas, que pensam e querem, realizando sempre o que pensam e querem. Elas são o Pai, que é a pessoa que pensa e quer o bem, que ama. O Filho, que é a pessoa inteligência, pensamento do bem, do amor do Pai. E o Espírito Santo, que é a pessoa vontade, que quer e por isso que realiza o pensamento do bem, do amor do Pai, que é o Filho. Afinal, Deus são 3 pessoas distintas, porque cada uma, como tal, é perfeita e tem uma função específica, embora cada uma abranja sempre as demais, num único e mesmo pensamento e vontade de bem, de amor, de modo que o que uma é e faz, as outras também são e fazem, a ponto das 3 serem uma unidade em 3 agentes, quer dizer, 3 pessoas pensando e fazendo tudo e o mesmo, que é sempre amar. Assim, as 3 pessoas são iguais no pensamento e querer, formando um só Deus, e ao mesmo tempo são distintas como pessoas, isto é, completas como tais. Para uma maior compreensão, poderíamos dizer simplesmente que o Pai é aquele que pensa e quer o bem.
O Filho é o pensamento do bem do Pai e o Espírito Santo é a vontade que realiza o pensamento do bem do Pai. Mas seja o Pai, como o Filho e o Espírito Santo são tão perfeitos que formam três pessoas distintas e iguais, e por isso um só Deus. Também nós somos inteligência e vontade, pensamos e queremos, mas somos limitados no pensamento e imperfeitos na vontade, não sempre querendo o que pensamos e chegando até pensar e querer o mal. Por isso, somos uma só pessoa que pensa e quer. Além de tudo, de maneira limitada e imperfeita. Assim, o ser perfeito, o existir, o viver, a vida plena é Deus. E a sua vida foi, é e sempre será amar, que é pensar e querer o bem, a felicidade. Mesmo como foi a existência terrena de Jesus, visibilidade humana de Deus. Ele, Jesus, por onde passava fazendo o bem. De modo que nós, pessoas humanas, criadas à imagem e semelhança dele, de Deus, devemos amar como ele. Se não amarmos, se não vivermos uma vida de amor a Deus e por Ele aos outros, é como não ser, não viver, e pior ainda, seremos infelizes e tornaremos infelizes os outros. Nesta altura, então, façamos-nos uma pergunta. Qual é o maior desejo, o maior almejo que temos? É sermos felizes. Por isso, é bom lembrarmos que somente uma vida de amor para a qual existimos nos torna felizes. A falta de amor nos torna infelizes. Mas qual é o amor verdadeiro que devemos viver? É o amor de Deus, recebido no batismo e que consiste em ter em nós a vida de Deus, o pensamento e o querer de Deus, que é sempre pensar e querer o verdadeiro bem dos outros e nós. Lembrando ainda que o nosso bem é sempre reflexo do bem que fazemos aos outros. O amor não é receber, mas dar, como Jesus na cruz. Enfim, perguntemos-nos ainda, como está sendo o nosso amor? Amo para receber ou para dar? Se for para receber, enganar os outros, enganar a si mesmo, porque seria egoísmo e não amor. E para que o nosso pensamento e o nosso querer sejam sempre os de Deus, isto é, de verdadeiro amor, recebam a bênção de Jesus crucificado. Pela intercessão de Maria Santíssima, a bênção de Jesus crucificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vocês, as vossas famílias, a humanidade toda, os nossos queridos falecidos, e permaneça para sempre. Um fraterno abraço e, se Deus quiser, a próxima pílula da verdadeira vida cristã, que será a 19ª.